hora. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa hora. Eu quero te convidar a iniciar esse culto louvando o Senhor. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 34, versículo 8: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. E nessa hora nós podemos nos refugiar no Senhor e comprovar que realmente o Senhor é bom. Ele é bom para aqueles que nele esperam. Vamos cantar então isso? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Amém. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E como é bom poder esperar no Senhor, como é bom louvar o Senhor. E nessa hora você pode dizer ao Senhor: Senhor Jesus, eu estou aqui, eu quero te adorar verdadeiramente, acima das circunstâncias, acima das adversidades. Eu quero te adorar com todo o meu coração, acima das circunstâncias, acima de toda dor, acima de todo medo. Que o teu nome seja louvado, que teu nome seja exaltado. Vamos cantar isso. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
nessa noite, nessa hora cantou: te louvarei, não importam as circunstâncias. E realmente as circunstâncias não podem importar, elas não podem nos impedir de louvar o Senhor. Por isso a palavra de Deus diz: sejam agradecidos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Devemos dar graças ao Senhor em todos os momentos, em todas as coisas. Não importam as circunstâncias, não importa o momento no qual estejamos vivendo, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja engrandecido, porque Ele merece o nosso louvor, Ele merece toda a glória e toda a adoração, porque nele todas as coisas foram criadas. Ele é digno do nosso louvor. Por isso, dê graças ao Senhor. Dê graças na adversidade, dê graças na provação, nos dias bons e nos dias maus. Louve ao Senhor. Vamos dar graças a Ele por isso? Sobre a sua alegria em poder servi-lo, em saber que Ele é o seu Deus, independente das circunstâncias, Ele está presente, independente da adversidade, nós somos felizes com o Senhor, nós podemos desfrutar da alegria que o mundo não conhece, a alegria que está acima das circunstâncias. Ele nos faz gozar de uma paz plena, de uma paz real. Essa paz só o Senhor pode nos dar. Por
Por isso nessa hora você vai poder declarar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vamos cantar isso. Sofrer
temos Jesus em nossa vida, nós temos a sua palavra, nós temos a palavra de Deus que nos encoraja, que nos fortalece, que nos instrui, nos ensina a vivermos como Filho de Deus nesse mundo. E eu te convido agora a abrir a sua Bíblia, abrir a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia na sua casa e vamos abrir lá em Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. Abra comigo aí a sua Bíblia, Filipenses 4, 10 a 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovais a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, que nos instrui, que nos aconselha, que nos dirige. Se você puder, feche os seus olhos nessa hora e ore comigo nesse instante. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa hora, estamos diante da Tua santa palavra e nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é instrução para a nossa vida, é instrução para o nosso caminho, é direção para o nosso viver. E nessa hora eu oro ao Senhor, meu Deus, para que alcance cada um que ouve essa mensagem nessa hora, que essa mensagem, ó Deus, que será pregada, possa, ó Deus, trazer transformações para os nossos corações, assim como o Senhor falou comigo. Fale também, ó Deus, com todos que nos ouvem nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto que nós aqui acabamos de ler, Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 17, nos fala sobre contentamento. Esse texto nos fala a respeito de contentamento. O apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E você, como eu, sabe muito bem que estamos vivendo dias difíceis, dias de provas, dias de dificuldades, dias onde nós temos aí notícias que nos trazem certo pavor, certo desespero. Temos aí essa pandemia do coronavírus que está alastrada sobre o mundo, mas nós podemos ter uma certeza e uma segurança na palavra de Deus e pela palavra de Deus que o verdadeiro cristão vive esse contentamento que o apóstolo Paulo aqui está dizendo. Mas o que é contentamento? O que significa essa palavra que para nós é desafio? Contentamento. Contentamento significa estar contente, satisfeito, alegre com o que você tem, alegre com o que você vive. E eu te pergunto, você é satisfeito com o que você tem? O crente precisa ter contentamento. A nossa geração é uma geração que está mais inclinada para o descontentamento que para o contentamento. Nós vivemos dias onde as propagandas, todo o marketing que existe aí nas mídias nos levam a sermos descontentes com as coisas que temos e nos leva a querer desejar essas coisas. Nós somos inclinados a esse descontentamento, talvez não de coisas, mas talvez da vida. Muitos desistem de viver, não têm alegria de viver porque são descontentes. Mas eu te pergunto, você é contente? Você é alegre? Você tem esse contentamento? Saiba que para que você seja uma pessoa que tenha contentamento, feliz, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Mas por que existem tantos descontentes no mundo? Por que o descontentamento faz parte aí da realidade do ser humano? Porque desde a queda, desde que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, eles demonstraram esse sentimento de descontentamento, ou seja, esse sentimento de ingratidão, de insatisfação. Satanás, que ali no Gênesis capítulo 3 é chamado de serpente, ele vai ao encontro de Adão e Eva e lança em Adão e Eva o desejo, a cobiça, para desejarem coisas que eles não tinham. Nós sabemos que ali Satanás tentou Adão e Eva a desejar o que eles não possuíam. Eles só eram conhecedores do bem e Satanás fez com que eles desejassem aquele fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e então eles caíram. Essa foi a queda do ser humano e também de toda a humanidade. Ali eles foram inclinados pelo desejo de ter
e de ser o que eles não tinham, e isso fez com que eles caíssem, porque eles desejaram viver independentes do Criador. E assim toda a humanidade está caída em transgressão, caída em pecado, toda a humanidade está condicionada a viver com esse descontentamento. E como que você pode viver contente, alegre, feliz com o que tem, feliz com as coisas que Deus tem te dado? Apenas se você crê no Senhor Jesus. O crente em Cristo Jesus vive com esse contentamento. Verdadeiramente, se você crê no Senhor Jesus, você vai viver contente, você vai viver feliz. E esse contentamento seu e essa alegria sua não vai ser condicionada à realidade que você está vivendo, não vai ser condicionada às coisas que você tem ou desejaria ter, mas ela estará no Senhor. Por isso que, olhando para esse texto, nós vamos ver 3 razões que nos mostram por que o crente vive com esse contentamento. Por que o crente tem contentamento, tem alegria? A primeira razão é porque o crente tem essa alegria no Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele diz que se alegrou sobremaneira, ou seja, de forma abundante no Senhor. Ele está falando com esses irmãos a quem ele escreve essa carta, os crentes lá de Filipos. Meus irmãos, eu me alegrei no Senhor pelo que eu recebi, pelo favor que eu recebi através das mãos de vocês, mas eu sei que foi o Senhor que me concedeu, porque a alegria do apóstolo Paulo estava no Senhor. E assim é a alegria do crente está no Senhor. O crente vive contente porque a base da sua alegria é o Senhor. Quando vivemos na presença de Deus, quando nós temos comunhão com Ele, a nossa alegria supera os problemas, supera as circunstâncias. É por isso que Davi, lá no Salmo 16, versículo 11, vai dizer: Tu, Senhor, me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença há plenitude de alegria. Davi tinha essa consciência de que na presença do Senhor, na comunhão com o Senhor, vivendo dia a dia com o Senhor, ele teria então essa alegria plena, essa plenitude de alegria que só pode provar aquele que tem comunhão com o Senhor. A nossa alegria está no Senhor. Não é por acaso que Neemias e Esdras, lá na reconstrução de Jerusalém, virou para o povo e disse: não os entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. De fato, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor nos fortalecerá, é a alegria do Senhor, a alegria que vem do Senhor é que nos faz superar as crises, os problemas, as aflições, é que nos faz ter paz no meio da guerra, no meio da confusão, no meio dessa pandemia. Nós podemos nos alegrar, porque a nossa alegria não está condicionada às circunstâncias, não está condicionada ao tempo, às ocasiões, mas está no Senhor. E por isso o apóstolo Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. O crente vive contente porque sabe que Deus cuida do seu povo sempre. O apóstolo Paulo tinha convicção disso, de que Deus estava cuidando dele, Deus estava cuidando do seu povo. E como que Deus cuida do seu povo? Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ele fala: eu me alegrei no Senhor, irmãos, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, do qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo está agradecendo a Deus, ele está se alegrando no Senhor, porque os irmãos da igreja de Filipos renovaram o cuidado para com ele. Esses irmãos estavam ajudando no seu ministério, na sua caminhada, suprindo as necessidades dele. Às vezes a gente tem aquela ideia de orar ao Senhor e falar: Senhor, supra as minhas necessidades. E às vezes a gente fica esperando coisas miraculosas acontecer, né? A gente às vezes brinca, né? Esperando dinheiro cair do céu. Mas, irmãos, Deus trabalha sim de forma extraordinária, Deus trabalha de forma milagrosa, de forma sobrenatural, mas na maioria das vezes Deus vai trabalhar de forma imediata, usando meios, né? Usando formas de nos sustentar e de nos suprir. E é isso que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, quando ele reconhece que essa igreja estava ajudando, quando ele agradece a igreja de Filipos pela ajuda, por renovar esse cuidado. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus que está cuidando dele através da vida desses irmãos. Deus cuida imediatamente com muitos milagres extraordinários, né? Mas Deus também cuida, e na maioria das vezes, de forma imediata, ou seja, por meios ordinários, por meios comuns, né? Deus age de forma extraordinária, mas Ele também age de forma ordinária, ou seja, Deus usa pessoas para nos ajudar. Às vezes a gente ora ao Senhor e pede: Senhor, me ajude, e Deus manda alguém para ir ali te ajudar.
É Deus usando pessoas para te ajudar. Deus usa o nosso trabalho para nos sustentar. A saúde que Ele te dá, a força que Ele te dá para trabalhar, a sabedoria para empreender, para administrar. Tudo isso é Deus te ajudando. Deus usando o trabalho para te sustentar. Deus usa a família para nos aperfeiçoar, sabia? Esses relacionamentos que você tem com seus parentes, com seus amigos, com seus familiares, esses relacionamentos Deus usa para te aperfeiçoar, para te fazer mais paciente, para te fazer mais bondoso, para te fazer mais longânimo. Deus usa a família para nos aperfeiçoar, os relacionamentos para nos aperfeiçoar. Deus usa até mesmo as adversidades, as diversas situações para nos abençoar. Ele faz com que até o próprio mal coopere para o nosso bem. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 28, vai dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, na sua providência, faz com que tudo coopere para o nosso bem. Ele age de forma extraordinária, de forma milagrosa. Muitas vezes o apóstolo Paulo provou esse agir miraculoso de Deus, extraordinário de Deus na sua vida, milagres incontestáveis na sua vida, mas o apóstolo Paulo aqui está reconhecendo o agir natural de Deus, Deus usando pessoas, Deus usando situações para abençoá-lo. E nesse texto ele mostra que a gratidão que ele tem por esses irmãos da igreja de Filipos, que demonstra o amor que eles tinham por ele ao ajudá-lo. E o apóstolo Paulo reconhece que isso vem do Senhor. Esses irmãos só estavam ajudando porque Deus estava impulsionando essa igreja para que pudesse então ajudá-lo. Alegria no Senhor. Essa é a primeira razão, essa é a primeira resposta que nós temos para viver esse contentamento. Mas o crente também vive esse contentamento não apenas por essa alegria que ele tem no Senhor, mas também pelo aprendizado. É o aprendizado nas circunstâncias. São aí a segunda razão que nos mostra por que o crente vive contente no Senhor. Nós vivemos contente no Senhor porque a nossa alegria está no Senhor. Mas nós também vivemos esse contentamento porque nós aprendemos no meio das circunstâncias, no meio das adversidades. É aí que nós aprendemos. O crente vive contente porque sabe que as diversas circunstâncias são usadas por Deus para o aperfeiçoamento da sua fé. As circunstâncias que nós estamos vivendo, as diversas circunstâncias que passamos, as várias ocasiões da vida, quando a gente olha lá para Eclesiastes capítulo 3, a gente vê lá o sábio dizendo: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de sorrir, há tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Então ele vai falando ali sobre as ocasiões da vida, e o crente sabe que são nessas diversas ocasiões que Deus usa essas experiências para nos ensinar, para aperfeiçoar a nossa fé. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente. O apóstolo Paulo está dizendo que o contentamento que ele tem não é algo que lhe foi herdado desde o nascimento, não é algo que automaticamente aconteceu com ele quando ele começou a crer em Jesus, mas ele está dizendo que o contentamento é algo que nós aprendemos dia após dia. É um aprendizado nas circunstâncias da vida. Ninguém nasce contente com o que tem. Se você disser que sempre esteve contente com o que tem, isso é mentira. Né? Se eu falar assim que eu sempre fui contente com as coisas que eu tive ou que vivi, isso é mentira. Né? Porque o descontentamento faz parte da humanidade, né? A insatisfação faz parte do ser humano desde a queda, que eu disse aqui no início. Né? Adão e Eva, por terem caído, por terem pecado, encerrou toda a humanidade nessa ingratidão, nessa rebelião contra Deus, nessa insatisfação. Mas quando que nós temos satisfação nas coisas e em Deus? Quando nós conhecemos a Cristo Jesus, né? Seus filhos, eles são ingratos e descontentes por natureza, né? Nem sempre eles são agradecidos pelas coisas que eles recebem, por mais que você ensine, né? E a gente sabe que dia a dia a gente tem que aprender esse contentamento. Por quê? Porque o contentamento é um aprendizado contínuo. O crente aprende o contentamento pela ação do Espírito Santo na sua vida, fortalecendo na adversidade. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 26, diz que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Porque nós somos fracos, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos
inexprimíveis. Nós estamos nesse contínuo aprendizado e o Espírito Santo está trabalhando em nós para nos ensinar a gratidão, para nos ensinar o contentamento, a alegria no Senhor, independente das circunstâncias. O crente vive contente porque sabe que as diversas circunstâncias existem para fazê-lo lembrar do propósito de todas as coisas. E qual que é o propósito de todas as coisas? A glória de Deus. Esse é o propósito de todas as coisas. E o crente sabe, nós sabemos que as diversas circunstâncias que vivemos, tudo isso acontece, Deus permite acontecer, tanto coisas boas, bênçãos, como também coisas ruins, para que nós lembremos o propósito de todas as coisas, que é a glória de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer no verso 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, ou seja, já tenho o aprendizado, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O apóstolo Paulo fala que ele está aprendendo essas coisas, ele está aprendendo o contentamento. A finalidade de todas as coisas que vivemos, e é certo que o apóstolo Paulo tinha também consciência disso, é a glória de Deus. Deus é glorificado quando nós somos humilhados. O apóstolo Paulo diz, aprendi a ser humilhado. Deus é glorificado quando nós somos humilhados, e quando não revidamos, mas aguardamos a justiça de Deus. Deus é glorificado quando você é humilhado. Talvez você pense assim, eu estou sendo humilhado, está difícil, mas lembre, Deus está sendo glorificado com o seu testemunho, com a forma como você tem lidado com essa situação. Deus é glorificado quando nós também somos honrados. Deus é glorificado quando você é elogiado, quando você é honrado, quando você recebe elogios. Deus é glorificado quando somos honrados e quando nós não somos orgulhosos em nossos méritos. Deus é glorificado quando você é elogiado, quando você é honrado e você diz glória a Deus. Se eu sou assim, se eu posso fazer isso, é porque Deus me deu condições para isso. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu aprendi tanto a ser humilhado, tanto a passar pela humilhação e confiar na justiça do meu Deus, quanto também passar pela exaltação, passar pela honra e não me inchar e não me encher de orgulho e achar que eu sou alguma coisa. Eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deus é glorificado quando temos fartura e abundância, quando temos riquezas. Deus é glorificado quando você tem fartura e abundância na sua vida. Ele é glorificado quando você não coloca nessas riquezas e nessa abundância o seu coração. Deus é glorificado quando você tem abundâncias e riquezas, mas não coloca nessas riquezas o seu coração. Quando você ama mais a Deus do que as riquezas. Quando você ama mais a Deus do que as coisas que Deus te dá. Então você está glorificando a Deus. E é assim que o apóstolo Paulo está dizendo. Tanto na fartura, ele diz que aprendeu a glorificar a Deus, a viver contente. Deus é glorificado também quando tem escassez. Quando passamos pela escassez, pela falta de alguma coisa, a falta de coisas que gostamos ou de coisas que queremos. Isso não nos impede de adorá-lo. Não é a escassez, não é a dificuldade que vai nos impedir de adorar a Deus. Nós vamos continuar glorificando a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Eu aprendi, é um aprendizado constante. No meio dessas circunstâncias é que eu aprendo a glorificar a Deus. Talvez a sua oração nessa noite pode ser, e talvez a oração de Paulo fosse semelhante à oração de Agur, lá em Provérbios capítulo 30, verso 8 e verso 9, quando ele diz, afasta de mim, Senhor, a falsidade, afasta de mim a mentira, não me des nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. E por que Agur pede isso? Ele diz assim, para não suceder que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ele está falando da abundância, da riqueza. Se Deus me der, que eu não negue o Senhor. Mas também não me dê a pobreza, para que eu empobrecer venha furtar e profane o nome do Senhor. Ou seja, que eu continue louvando o Senhor, glorificando o Senhor, honrando o Senhor, quer seja na riqueza, quer seja na pobreza, quer seja na alegria, quer seja na tristeza, em toda e qualquer adversidade. Nós somos contentes no Senhor e nesse contentamento que temos no Senhor, nós aprendemos
em meio às tantas circunstâncias que nós vivemos. Mas uma terceira razão que nos mostra por que o crente vive com contentamento é não apenas a alegria no Senhor, é não apenas o aprendizado que nós temos no meio das circunstâncias, mas é também o poder de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. O crente vive contente porque sabe que todas as circunstâncias podem ser vividas e superadas por causa do poder de Deus. Todas as circunstâncias podem ser vividas e superadas por causa do poder de Deus. Tudo posso. Posso estar dizendo tudo posso, ou seja, todas as circunstâncias. Podemos passar por diversas circunstâncias e prevalecer com fé, e permanecer com fé. Podemos passar pelo luto, podemos passar pela dor, podemos passar pelas crises, pelas adversidades, pela tempestade e continuar firmes no Senhor. Podemos passar também por momentos de paz, momentos de alegria, momentos de prosperidade, de descanso, sem nos esquecer daquele que nos fortalece. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 14, na tradução, na Bíblia, tradução linguagem de hoje, diz assim: quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Deus é que manda tanto a felicidade quanto também as dificuldades. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar tanto pela felicidade, pela alegria, pela prosperidade, pela paz, mas também pela crise, pela dificuldade. E eu preciso entender que a palavra de Deus me diz isso. É Deus é quem manda tanto a prosperidade quanto também a dificuldade. E Ele faz isso por quê? Porque Ele é Deus. Ninguém pode prever o amanhã, ninguém pode saber das coisas que estão ocultas a nós. Só Deus sabe. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. As provas que Deus permite na nossa vida, as adversidades que Ele traz, são usadas pelo próprio Deus para que nós lembremos que é Ele que tem o controle de todas as coisas e que nele nós podemos passar por tudo. Nele nós podemos passar tanto pelo tempo da adversidade quanto também pelo tempo da paz e da prosperidade. O crente vive contente porque sabe que o poder de Deus o fortalece em todo o tempo. Por isso o apóstolo Paulo diz: tudo posso, ou seja, todas as circunstâncias, boas ou ruins, tempos de paz ou tempos de guerra, tempos de prosperidade ou tempos de escassez, tudo posso. E por que eu posso passar por todas essas coisas? Porque eu tenho um Deus que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse que fortalece o apóstolo Paulo é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. O poder de Deus, o poder revelado, o poder de Deus na vida do crente o faz passar por diversas circunstâncias e não negar a fé, mas ter essa fé fortalecida. Passar pela dor, pelo sofrimento e ter paz. É só o poder de Deus que permite isso. É só o poder de Deus que faz isso. Você não vai conseguir enfrentar as adversidades, enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas e não negar a fé se o poder de Deus não estiver com você, se o poder de Deus não estiver operando em você. Você não vai conseguir passar pelo momento de prosperidade e paz e não abandonar a Deus se o poder de Deus não estiver em você. O Espírito Santo é que trabalha em nós e trabalha também através de nós. Foi o poder de Deus, o poder do Espírito é que fez com que Jó, naquele momento de luta, de prova, quando ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, o poder de Deus é que fez Jó levantar-se no meio dessa dor e declarar: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó só pôde bendizer a Deus, louvar a Deus no meio da circunstância ruim da sua vida, porque o poder de Deus estava operando nele. Ele só pôde se levantar porque o poder de Deus estava operando nele. O apóstolo Paulo também, no momento de dor, quando ele pediu a Deus: Senhor, afasta de mim essa dor, esse espinho na carne, que nós não sabemos o que é, se era uma enfermidade, nós não sabemos exatamente o que estava atormentando a Paulo, mas nós sabemos que ele estava passando por dores, e ele pede ao Senhor: afasta de mim isso, Senhor.
E o que Deus responde para Paulo? Está lá em 2 Coríntios. Deus diz, a minha graça te basta. E aí o apóstolo Paulo, quando ele entende isso, ele diz assim, no capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, está lá escrito, ele diz assim, sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, quando eu sou humilhado, sinto prazer nas necessidades, quando eu tenho fome, quando eu tenho escassez, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Eu sinto prazer porque eu estou passando isso por amor de Cristo. E ele diz, por que eu sinto prazer? Porque quando eu sou fraco, quando eu estou na angústia, na tribulação, quando eu passo por necessidades, quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. Quando eu estou fraco, então é que sou forte. O que o apóstolo Paulo estava reconhecendo ali, meus irmãos? Deus, o poder de Deus é quem nos fortalece em toda e qualquer circunstância. Foi o poder de Deus que fez Paulo sentir-se alegre por passar por tribulações. Foi o poder de Deus que fez com que Paulo olhasse para a sua circunstância, olhasse para a sua dor e dissesse, louvado seja Deus, porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele te faz forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por que o crente vive contente? Por que nós temos esse contentamento? Primeiro, porque a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. Ele é a nossa alegria. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Isso que o apóstolo Paulo diz. Porque o Senhor é que me sustenta. É do Senhor é que vem a minha alegria. É uma alegria que está firmada e que é verdade, que é verdadeira, que é presente, independente das circunstâncias. Eu me alegro no Senhor porque Ele me conduz. Eu me alegro no Senhor porque Ele me fortalece, pelo cuidado que Ele tem para comigo, usando pessoas, usando o meu trabalho, usando circunstâncias para me aperfeiçoar. Eu tenho contentamento na minha vida, porque com essas circunstâncias, nessas adversidades, é que eu tenho aprendido a cada dia, é nessas adversidades que eu tenho sido moldado a cada dia, é que eu tenho sido aperfeiçoado a cada dia, são nessas circunstâncias, é que eu aprendo a viver contente em toda e qualquer situação, quer seja na pobreza, quer seja na riqueza, quer seja na fartura ou na escassez, quer seja com saúde ou estando enfermo, eu estou aprendendo em meio às circunstâncias. Eu sou contente porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece. E é por isso que nós podemos permanecer contentes. É por isso que nós podemos viver essa felicidade, essa alegria que o mundo não pode ter, porque não conhece o Senhor Jesus. Mas eu e você conhecemos. E se nessa hora existe alguém que me ouve e que não conhece ainda o Senhor Jesus, que ouviu falar tanto sobre Jesus, mas ainda não compreendeu que pode ter essa alegria, pode ter essa paz em meio às adversidades. Jesus nunca disse que no mundo nós não teríamos aflição, que no mundo nós não teríamos problemas. Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, Ele disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é pela fé em Jesus é que nós vencemos. E é pela fé em Jesus é que nós provamos o poder de Deus. É pela fé em Jesus que nós provamos o poder de Deus operando, o poder do Espírito Santo em nós, nos aperfeiçoando, nos ensinando a aprender dia a dia com as circunstâncias. É o poder de Deus que nos faz passar por toda e qualquer adversidade e declarar, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso chorar, posso sofrer, eu posso me alegrar, eu posso ter paz. Eu posso passar por todas as circunstâncias da vida e chegar ao grande dia da glória, o grande dia de me encontrar com o Senhor, porque Ele me fortalece. Alegre-se no Senhor. Se você quiser, faça dessa música a sua oração. Faça dessa música o seu propósito na sua vida.
é o nosso desejo nessa noite, meu Pai. Queremos sempre Te louvar. Independente das circunstâncias que estivermos vivendo, quer seja em tempos de prosperidade e paz ou em tempos de adversidade, ó Deus, seja louvado, seja engrandecido. Tudo podemos viver e fazer e passar, porque o Senhor nos fortalece. Continue, ó Deus, nos dando essa graça. Continue nos dando essa força que nós tanto precisamos. Continue nos fazendo, ó Deus, olhar para as circunstâncias, para os problemas, para as adversidades, sempre entendendo que o Senhor tem algo a nos ensinar. Ó Deus, o Senhor tem nos ensinado tanto nesses dias. Continue, ó Pai, nos ensinando nas adversidades. Continue nos fazendo aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Continue sendo, ó Deus, o nosso único refúgio, a nossa única fonte de alegria e de paz. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que nessa noite trouxe ao nosso coração conforto, consolo, trouxe ao nosso coração a certeza de que, assim como o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nós também essa noite podemos dizer, tudo podemos, porque o Senhor nos fortalece. E tudo isso nós fazemos, vivemos e pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós, povo escolhido de Deus, desde agora e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. Eu tenho aqui alguns avisos a dar. A nossa agenda semanal. Estamos aí já na quinta-feira e temos agora esse fim de semana. Não sabemos ainda como está o controle ainda do coronavírus. Então, nós vamos deixar agendado aí a nossa escola dominical às 9 horas, ainda pelas transmissões ao vivo, pelas lives. Nós ainda não vamos nos reunir na igreja. Saiba que nós vamos avisar em breve aí quando voltarmos às nossas reuniões presenciais, mas por enquanto vamos manter a escola dominical às 9 e o culto às 19 horas. Eu quero também aqui agradecer você que não é membro da Igreja Presbiteriana do Bairro Amazonas, mas que nos acompanhou nessa noite. Depois você escreva aí nos comentários de onde você é. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Deus te abençoe. E lembrando também aos irmãos da igreja que podem fazer os seus dízimos, as ofertas, através do depósito na nossa conta do Banco Itaú, tá bom? Você que precisa dizimar nesse mês e não teve a oportunidade de fazer isso presencialmente, devido ao coronavírus, não poder ir à igreja, você pode fazer depositando, tá bom? E vamos continuar orando e que em breve o Senhor nos faça voltar a termos os nossos cultos presenciais. Enquanto isso, vamos acompanhando por aqui mesmo. Muito obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe e até mais.